pessoas conhecem o meu testemunho, outras pessoas fazem muito tempo que nem me veem, nem sabem o que aconteceu, porque a vida dá várias voltas. Eu acho que o meio de internet ele é bem importante, porque você encontra várias pessoas que há anos você não via. E eu falo que a minha vida ela mudou depois que eu sofri um acidente de moto. Eu tinha 19 anos, eu tava noiva do Ivan já. Na verdade não, eu estava namorando com o Ivan. E a gente, no dia do aniversário do meu pai e do meu sobrinho, eu e o Ivan, a gente foi numa festa. E essa festa, como todas que a gente foi muito boa, tal, a gente curtiu e eu tinha que ir embora um pouquinho mais cedo porque eu tinha um aniversário de um filho de uma amiga pra ir. E nesse caminho, eu e o Ivan sofremos um acidente de moto. E acho que naquele momento a minha vida mudou, porque eu lembro que quando a gente ia cair, o Ivan só falou assim: Thalita, a gente vai cair. E naquele momento eu fechei a minha viseira e eu não vi mais nada. É como se fosse um sonho, sabe? Que você vê uma escuridão e de repente você abre os olhos e tá naquela situação. Naquele momento eu lembro que eu tava com o boné do Ivan, né? Que o Ivan tem um zelo por boné, pelas essas coisas pra não sujar, pra não tortar a aba. E era um boné branco. E aí eu caí, e a moto caiu por cima de mim, e o Ivan ele caiu sentado e ele conseguiu, sabe, estabilizar. Eu já caí do jeito que ele falou que a gente ia cair, eu fiquei. E a moto caiu por cima da minha perna. Naquele momento eu falo que realmente eu vi Deus na minha vida, porque eu só lembro que eu abri os olhos, eu virei, né, e sentei, só subi o tronco. E na hora que eu sentei, eu não senti a minha perna. E eu falei pro Ivan, minha perna, Ivan, eu não sinto a minha perna. E naquele momento que eu sentei, eu lembro que eu até peguei o boné do Ivan, que era branco, pra não sujar. E aí o Ivan ficou desesperado, que eu falei que queria, comecei a sentir vontade de desmaiar. E eu não sentia a minha perna, e aquilo era um lugar escuro, porque já era umas 6 horas da tarde. E tava escuro, e não tinha iluminação nenhuma, não tinha... O celular não pegava. E naquele momento o Ivan ficou tão desesperado que a primeira pessoa que passou, ele colocou a moto de lado e eles me levaram pro hospital. E enfim, eu fui pro Nardini, eles fizeram toda a parte, né, de lavar minha perna, porque foi uma fratura exposta, não foi, meu osso saiu completamente para fora, mas ele entrou em contato com o ar, então já é considerado uma fratura exposta. E naquele momento teve algumas pessoas que foram nos ajudar, que o Ivan ligou para alguns amigos que segurou minhas mãos, que me ajudou, outra amiga que foi avisar a minha família, que também foi difícil. E eu lembro que quando eu fui lavar minha perna, minha mãe chegou e eu gritando de um lado da porta e minha mãe do outro lado da porta querendo me ver. Então foi muito difícil. Eu fiquei 7 dias no hospital. E nesses 7 dias eu vi Deus cuidando de mim mesmo. E eu nem conhecia Deus, né? E eu lembro que todas as noites era uma angústia, né? Porque doía. Mas teve uma noite que doeu mais, que foi quando eu coloquei a gaiola. E o pós-cirúrgico foi muito difícil, eu não conseguia dormir. Era vários remédios na veia e nada passava dor. E eu lembro que do meu lado tinha uma mulher e ela era enfermeira. E até nisso Deus preparou, porque aquela mulher, ela me ajudou muito, sabe? Ela me traz uma paz, que tanto é que ela ficou do meu lado, eu não lembro o nome dela, que ela nem sabia o que ela tinha. Ela ficou quase uma semana junto comigo e ela saiu do hospital sem saber o que ela tinha. Então eu creio que Deus, ele colocou aquela mulher do meu lado. E ela foi embora, tudo, mas meu aniversário de 20 anos foi no hospital, minhas amigas foram, fizeram festa, tudo. Parece ser simples, né? Mas pra mim não foi tanto, porque a minha recuperação foi muito difícil. Eu fiquei 1 ano e 2 meses sem andar. Minha perna ela não colava. Nesse processo o Ivan ele começou a viajar pra fora, então a gente se falava pouco. Quando o fuso horário era bem diferente, naquela época a internet não era boa, não existia o WhatsApp. E enfim, foi muito difícil pra mim, foi muito difícil pra minha mãe, que cuidava de mim o tempo todo. E ali eu comecei a ver Deus agir. E eu lembro que uma amiga não, né? Na verdade, uma pessoa que me chamou para um evento na casa dela, da igreja, e eu fui com o Ivan.
sempre fui mais fria e incrédula. Então eu falava que eu tinha que merecer para mim receber algo. E foi engraçado que o Ivan já sempre foi da igreja, eu nunca fui, e eu não queria me prender a nada. E Deus, ele foi fazendo a obra, né? E nesse processo, a terceira vez que o médico queria me operar, eu já não aguentava mais, porque meu osso não colava, ele queria colocar um fixador externo com fios, e era bem mais complicado, e eu falei, não aguento mais operar, e minha perna tem que colar, e ele falou, é a última chance. E nesse período, minha perna colou, meu osso colou. E foi um milagre mesmo. O médico falava que eu não ia conseguir nem andar direito, que minha perna tinha ficado uma maior com a outra, que nunca eu ia conseguir andar de salto, nunca eu ia conseguir correr. Isso era incogitável antes, porque antes eu nem fazia isso. Enfim, foi um processo lento. E quando foi na terceira, que era a terceira vez para me marcar a cirurgia, o meu osso ele colou. E ali eu vi Deus agindo. E depois disso eu percebi que a minha conversão, que Deus tinha um propósito nisso, né? Que Deus, ele tinha algo pra mim, que já era a hora de eu parar, que a gente já tava meio desfreado, fazíamos muitas coisas que sem pensar, sabe? E eu e o Ivan, a gente tinha um relacionamento bom até, mas é, a gente ficamos juntos esse período 2 anos, mas eram muitas incertezas, e você sabe como que é o cara que ele tem uma certa liberdade no mundo, ele acaba fazendo demais. E eu não confiava, mas era um relacionamento um pouco estranho. Às vezes a gente ficava 3, 4 dias sem se falar, porque eu e o Ivan, a gente tem uma... Nós se completamos, mas tem coisas que a gente é bem iguais, porque eu não gosto de ninguém em cima de mim, o Ivan também não gostava, então às vezes a gente ficava 3, 4 dias sem se falar no telefone, e a gente só se via de fim de semana e à noite. Então era assim a nossa vida. E naquele momento que eu comecei a ir para a igreja e eu me batizei, e o Ivan também. E nesse processo a gente resolveu fazer um processo onde a gente não teria nenhum tipo de relação. E foi difícil também, porque nós estávamos juntos 2 anos. Quem nos conhece sabe como nós éramos, né? Que a gente tinha liberdade de muitas coisas, sabe? Dormir na casa dele, ele dormia na minha casa. E a gente decidiu ter esse propósito. E eu creio que Deus preparou o meu casamento, cada detalhe, eu ganhei tudo, tudo mesmo, desde o convite até a comida do casamento. E Deus, ele tem nos honrado muito, né? E essa semana fazem 11 anos que eu e o Ivan, a gente tá junto. E foi um processo bem difícil. Nessa jornada a gente ganhou muitos amigos. Eu não digo que nós perdemos, porque na verdade cada um tem um estilo de vida e a gente acaba se distanciando. Mas todas as pessoas que passaram na minha vida foram essenciais. E hoje eu creio que eu falo que Deus, ele sempre tem um propósito em todas as coisas. Então, mesmo na dificuldade, mesmo naquele momento que você fala Deus não tá comigo, é mentira. Porque eu creio que Deus, ele não é um Deus que te castiga por nada. Ah, eu sou mal. Não, você não é castigado. Eu sou bem. Não, eu sou do bem. Não, você não vai ser castigado e nem mais amado. A questão é que tudo tem um propósito. E esse foi o propósito de Deus na minha vida. E eu creio que hoje a gente vive muito bem. A gente tem um casamento muito abençoado. A gente se entende muito. E quem nos acompanhou desde o início sabe que todo mundo tinha dificuldade. Nós tínhamos também. O Ivan sempre foi meio desligado. Mas eu creio que Deus, ele mudou muitas coisas em nós. E hoje eu tenho, sabe, muito orgulho por tudo que a gente tem conquistado. E, sabe, Deus, ele tem revirado as nossas vidas de uma maneira que nem dá para entender. Então, eu creio que eu sempre, depois que tudo isso aconteceu comigo, eu falo que realmente Deus, ele é um Deus de propósito, sabe? E que nos tempos ruins, nos tempos de dificuldade, a gente possa ver que Deus está ali. E eu sempre falo que não é o porquê, mas é o para quê. Então, hoje eu creio que nós estamos aqui
para fazer aquilo que está no coração de Deus. E Deus, ele fez tudo isso porque ele tinha um propósito nas nossas vidas. E hoje, além de tudo que ele fez, né, a conversão, tudo, mas hoje eu tenho uma perna perfeita. Minha perna tem algumas cicatrizes que eu já ouvi, por que você não faz uma plástica? Por que você não fecha a perna de tatuagem? E eu sempre falo que essas cicatrizes me lembram todos os dias de onde eu saí e o que Deus fez na minha vida. Então que realmente nós possamos ser encorajados por aquilo que Deus tem na nossa vida e que a gente venha crer que nada sai do controle dele. E eu agradeço muito a Deus e por mais que seja loucura, mas esse acidente para mim fez muito bem. E eu sei que tudo isso aconteceu. Quando eu tiver os meus filhos eu vou contar e as pessoas me veem assim, até essa questão de hoje eu corro 6 quilômetros, coisa que eu não podia nem andar. O médico falava pra mim que eu não ia andar direito, quanto mais correr. Então às vezes eu posto as coisas assim, porque cada coisa que eu faço, até no esporte, pra mim é uma superação. Eu não sinto dor. Meu pé era 90 graus torto, eles arrumaram o meu pé, ficou, se eu não me engano, só 30% graus, né, de torto. E hoje eu realmente tenho visto o tocar de Deus, assim, na minha vida, na minha saúde. E eu creio que cada coisa que eu faço é uma superação. Tudo que eu tenho, sabe, vivido é uma superação. E que realmente Deus é um Deus de propósito. E Ele me ama independente do que eu tenha feito ou que eu faço. E Ele não ama ninguém a mais ou a menos pelo que você faz ou que você deixa de fazer. Então, esse foi o meu momento com Deus e eu falo que aquele foi o dia que eu me encontrei com Deus. E depois daquele dia minha vida mudou.